dar então continuidade à resolução de exercícios. Temos aqui o enunciado do problema 6, que nos diz que temos uma casa com telhado plano, com as dimensões de 10 por 12 por 6 metros. A área total das janelas é então de 27 metros quadrados. As temperaturas interior e exterior são de 20 graus e 0 graus, respectivamente. Os coeficientes de transmissão de calor por convecção nas superfícies interior e exterior são, respectivamente, 5 watt por metro quadrado grau Celsius e 12. Os vidros da janela têm uma espessura de 3 mm e a condutibilidade térmica de 0,75 watt por metro grau Celsius. As paredes são constituídas em tijolo de 11 cm e condutibilidade térmica de 0,45. Para efeitos deste exemplo, admita que o telhado tem as mesmas características da parede e que o chão é perfeitamente isolado. Portanto, pedem-nos na primeira linha para determinarmos a quantidade de calor necessária para manter a casa a 20 graus, repetirmos o cálculo admitindo que as paredes e telhado são isolados com 5 cm de um material cuja condutibilidade térmica é 0,04 watt por metro grau Celsius, e por fim ter em consideração as duas últimas linhas e passarmos também aqui a fazer uma análise com vidro duplo. O espaço entre vidros é igual a 5 mm e a condutibilidade térmica do ar é de 0,026 watt por metro grau Celsius. Ora, fazendo aqui uma breve interpretação do exercício, nós podemos aqui referir que algumas das informações que aqui aparecem são mesmo para a gente considerar as resistências condutivas, convectivas. Temos também aqui a indicação que o telhado vai ter as mesmas características das paredes. O objetivo é termos, com esta informação, a possibilidade de, em termos simplificativos, utilizar a mesma resistência condutiva, e ao dizerem-nos que o chão é perfeitamente isolado, vamos considerar que não há perdas então por este elemento, está bem? Eu vou só já aqui colocar as hipóteses simplificativas e os dados, está bem? Portanto, tinha aqui já feito, vou só mostrar. Portanto, como hipóteses simplificativas, temos então condução de calor unidimensional sem geração interna de calor, propriedades termofísicas constantes, coordenadas cartesianas. Os modos de transmissão de calor presentes são a condução e a convecção. Estamos em regime permanente e, como eu referi, cobertura igual em constituição às paredes e não há perdas de energia pelo pavimento. Depois coloquei aqui os dados do problema bem realçados para podermos, de forma simples e eficaz, vermos aqui extrair algum tipo ou utilizar algum tipo desta informação. Bem, e agora vamos colocar aqui a análise do problema. Ora, em termos de análise, nós já temos ali realmente a indicação que temos condução de calor unidirecional, sem geração interna de calor, que as propriedades termofísicas são constantes, estamos em coordenadas cartesianas. Ok, muito bem. Isto aqui reduz-se a quê? Em que nós vamos ter uma expressão do tipo U A delta T. Okay? E esta expressão que nós vamos ter que aqui utilizar, depois é, como a gente já aprendeu, adaptável a cada baliza que a gente entenda. Então vocês parem. Vamos aqui referir o seguinte. Vamos destacar, a primeira coisa seria então determinar aqui, eu vou tentar introduzir aqui os símbolos também, portanto do delta T. Portanto, o ΔT que vamos considerar seria, então, TI menos TE. Okay. Ora, este TI menos TE, aquilo que nos está a dizer é o quê? Desculpem lá que eu vou pôr tudo aqui junto, que é para não... faz mais sentido. Bom, este ΔT, TI menos TE, vai nos permitir identificar quais são as resistências térmicas que vamos ter. Ora, se nós começarmos, nós visualizamos o seguinte, nós vemos aqui, então, o nosso TI, se eu for aqui a colocar. Agora, posso aqui tentar fazer uma ilustração disto, através aqui de umas formas. Ok, o que é que vamos ter? Vamos ter aqui, então, uma
resistência térmica, ok? Em que nesta resistência térmica, deixa-me ver se ponho aqui, okay, só para dar aqui o símbolo de resistência térmica. Depois, o que é que vamos ter? Vamos ter a temperatura da superfície interior, em que eu vou colocar aqui TSI, ok? Depois, nós vamos ter ainda algo semelhante ao que temos aqui, em que obtemos depois a nossa temperatura de superfície exterior e, por fim, vamos obter nova resistência térmica, ok? Em que obtemos a nossa temperatura exterior. Ora, se nós analisarmos cada um destes passos, o que é que nós vamos ter em cada um destes passos? Vamos ter as resistências térmicas, como é óbvio, de quê? Primeira de todas, resistência convectiva interior. Depois vamos ter uma resistência condutiva do tijolo. E depois uma resistência convectiva exterior. Muito bem, está a nossa análise feita. Vamos ver. Bem, eu com isto daqui tenho que saber ainda que a área da superfície, e vou pôr aqui em que há trocas de calor. Okay? Portanto, esta área da superfície há de ser igual à área de paredes mais a área de janelas mais a área da cobertura. Okay? O pavimento, como nós já tínhamos dito, há de ser igual a zero, não é? Portanto, vamos colocar aqui cada um dos termos, AS. Vamos então colocar aqui a área de paredes. Área de cobertura. Então, vocês reparem. Área das paredes. Ou área de cobertura. Vamos começar por este que é mais simples. Então, temos aqui então as nossas dimensões. É só chegarmos aqui e vemos que esta área de cobertura será então comprimento vezes a largura. Okay? Muito bem. Depois, a área de janelas. Já temos ali indicado, portanto é só colocar aqui o seu valor. Agora a área de paredes, como é evidente, há de ser comprimento vezes altura. Vamos já multiplicar por 2, né? Temos cada uma das faces. Depois, mais largura vezes altura e também vezes 2, né? Assim temos o edifício com as 4 faces. E agora, não esquecer, okay, de retirar as janelas, tá bem? Que realmente não fazem parte. Bom, desta forma o que é que temos? Temos aqui então o nosso portanto,
portanto, agora temos aqui então a nossa área de superfície pela qual há de haver trocas de energia, 384 metros quadrados. Portanto, é esta a nossa área superficial total. Bom, neste momento vocês reparem que já da equação já sabemos então a área, já sabemos o ΔT, ok? Vamos pôr aqui este nosso ΔT. Ok, 20 graus. E agora vamos então determinar também cada uma das resistências que necessitamos. Resistência convectiva, resistência condutiva do tijolo, não é? Resistência convectiva exterior. Bom, eu acho que agora vai se tornar claro que, reparem, nós vamos aqui já colocar, não é? Resistência convectiva há de ser o quê? 1 a dividir pelo nosso HI, 0,2. Reparem, vamos pôr aqui as unidades, que é para não nos esquecermos de que unidades estamos sempre a falar. A resistência convectiva exterior, vamos fazer a mesma coisa. E a resistência condutiva do tijolo, vocês reparam. Nós temos que realmente perceber que, de que forma é que o fluxo de calor atravessa então a parede. Então aqui a nossa conta seria então agora resistência convectiva, seria então a espessura do tijolo dividir por 100 e depois também a dividir por a condutibilidade térmica. E temos aqui as três resistências térmicas calculadas. Vamos agora fazer o seu somatório, okay? Obtendo aqui um valor de 0,53. Bom, se nós agora fôssemos calcular este Q, okay, que atravessa a parede na área do tijolo, nós diríamos agora então que seria igual ao inverso deste valor. Vamos multiplicar pela área superficial, correto? E vamos multiplicar ainda por quem? Pelo nosso ΔT. Bom, desta forma obtemos o fluxo que atravessa o tijolo. Agora vocês reparem, isto é o fluxo de calor que atravessa as paredes? Não. Temos que nos lembrar que nas paredes também temos envidraçados. E, portanto, aquilo que fizemos agora para o tijolo também temos que fazer para o envidraçado. É algo semelhante, não é? Portanto, eu vou colocar aqui em baixo e, portanto, o nosso Q do vidro, e é o vidro simples, não é? Também virá em watt. Agora eu só tenho que adaptar aqui as nossas contas. Reparem, este daqui continua a ser o mesmo, correto? Se eu aqui analisar isto e colocar aqui, só que agora aqui em vez de ter, eu já corrijo ali, mas agora em vez de ter aqui a resistência condutiva do tijolo, vou ter do vidro. Muito bem. Portanto, este daqui está fora do sítio. É este também está fora do sítio. É este. A nossa resistência condutiva do vidro. Nós vamos aqui então fazer a sua conta. Reparem, 3 temos que dividir por 1000 para pormos em metros, como é evidente, e depois vamos dividir pela sua condutibilidade térmica, obtendo o valor
bastante baixo, como seria de esperar, não é? Só aqui ter mais uma casa decimal para vocês verem o valor da resistência quando tive. Bom, a primeira coisa que nós notamos é que realmente, em termos de fluxo de calor, se eu pudesse aqui destacar algo, é que realmente o fluxo de calor terá mais facilidade em passar pelo vidro do que passar pelo tijolo. Vamos agora então determinar qual é que há de ser a sua magnitude. Temos então aqui, deixa eu ver que ainda não fiz aqui o cálculo do R total. E portanto, reparem, aqui a nossa resistência. Agora tenho que multiplicar pela área de janela, terem atenção a isto, e por fim pelo mesmo ΔT, como é evidente que ele está sujeito. Então temos aqui o resultado 1879,35. Claro que tem a ver, este valor é menor, mas tem a ver com quem? Com a área de janelas, não é? Que é bastante inferior. Bom, podemos pôr aqui então o nosso Q total. O nosso Q total é igual então a esta soma. E portanto temos aqui, se quisermos até podemos colocar aqui uma porcentagem só para já começarmos a ter aqui pequenas percepções do que é que isto significa. Ok, 89% e 11%. Também do fluxo total, que é 100% também. Ok, muito bem. Então temos aqui o nosso linha A, a resposta à linha A realizada. Bom, gravar. Agora, para resolvermos a linha B, bem, a ideia é repetir o cálculo admitindo que as paredes e os telhados agora vão passar a ter um isolante térmico com esta contabilidade térmica. Muito bem, então vamos aqui colocar os dados da nossa linha B, em que temos aqui novos dados, né? Material isolante, espessura, era 5 centímetros e contabilidade térmica do isolamento 0.04, se não me engano. Okay. Exatamente. Okay? Bom, temos em termos de análise algo semelhante, não é? Portanto, aquilo que vamos agora ter que fazer para a nossa análise, mantendo o mesmo raciocínio, agora aqui, o que é que vou ter? Vou ter a resistência condutiva do isolante, este daqui será o nosso T1, este passa a ser o nosso T2 e este passa a ser o nosso T3, ok? Vou aqui agora, então, acrescentar o nosso novo elemento, e o nosso novo elemento conduz-nos a nossa temperatura exterior. Portanto, agora aqui sim vamos ter a resistência convectiva exterior. Bom, então em termos de raciocínio, tendo em consideração as respectivas conversões de temperatura que tínhamos, né? T1 é o nosso T,
SI e por aí respectivamente. Podemos aqui apresentar então para a nossa linha B o raciocínio idêntico àquilo que fizemos para a linha A. Vamos ver. Então temos aqui a área continua a ser a mesma em termos de cálculo, sim, não é? Portanto, não vamos considerar aqui uma diminuição da nossa área, vamos aplicar um isolamento pelo exterior e, portanto, continuamos a ter exatamente a mesma magnitude de áreas. Não se esqueçam do seguinte, que as janelas não vão ser isoladas, não é? Portanto, continuam a existir, não é? Portanto, aproveitar aqui os cálculos já anteriormente feitos. Neste daqui, resistência convectiva, vamos considerar os mesmos. Okay, só vou aqui introduzir então a nossa resistência condutiva do isolamento e, portanto, agora aqui como é óbvio, é só fazer aqui a correspondência. E agora do isolamento fazer algo semelhante, não é? Conversão em metros e depois obtenção. Bem, logo aqui já visualizamos um valor bastante superior a todos os outros, não é? Portanto, o material isolante, por suas próprias características, faz com que tenhamos uma resistência condutiva, não é? Bastante mais elevada que qualquer um dos outros parâmetros, não é? Ok, muito bem. Portanto, aqui agora vamos ver a nossa resistência total. Isto aqui então será a soma destas resistências, 1.78. Ok. Bom, temos aqui a nossa resistência térmica total. Podemos, de forma análoga, determinar o nosso... ok, vamos agora ver o que é que passa pelo tijolo. Portanto, aquilo que nós vamos ter é a primeira resistência. Okay. Estamos a dividir pela resistência térmica total. Muito bem. Depois vamos multiplicar pela área. A área é exatamente a mesma que tínhamos anteriormente. A área de superficial. Desculpem lá. Tenho que aqui fazer a devida correção. Tijolo. A área de superfície não há de ser esta, como é evidente, mas há de ser desculpem, vou voltar atrás para fazer a correção, espero que tenham compreendido. Portanto, aqui a área que tínhamos que fazer era o cálculo da soma da área de paredes mais a área de cobertura, okay? Daí que tenhamos aqui o seu valor. E portanto tudo o resto se mantém.
Vamos fazer aqui de forma também passo a passo. Portanto, a nossa resistência térmica total, vamos multiplicar agora sim pela área de paredes mais a área de cobertura, não é? Para que não haja aqui dúvidas, e vamos multiplicar no fim por o nosso ΔT, que se mantém nos 20 graus. Muito bem, temos então aqui calculada o nosso fluxo de calor que atravessa o tijolo. Depois temos também o mesmo fluxo de calor que tínhamos inicialmente, que atravessa os vidros, e portanto o nosso Q total será então de 5.895,6. Portanto, se vocês agora virem aquilo que temos aqui em termos percentuais, okay. É realmente uma diminuição bastante significativa a nível do fluxo de calor que atravessa o tijolo, com a aplicação de apenas 5 cm de isolamento térmico. Okay? Bom, temos então a linha B respondida. Repita o cálculo, admitindo e tal, e já obtivemos então o resultado. E agora na linha C pedem-nos para, tendo em consideração os dois casos anteriores, portanto, reparem, parede simples, parede isolada, vidro simples e agora a utilização de vidro duplo. Vamos considerar que o espaço entre vidros é de 5 mm e a condutibilidade térmica do vidro é 0.026 watt por metro grau Celsius. Portanto, agora para a linha C, temos então a utilização de vidro duplo. Ora, na utilização de vidro duplo, nós temos então que a lâmina de ar é de 5 mm, 0.026. Bom, temos então aqui, e reparem, isto vai nos permitir determinar uma nova resistência condutiva para o vidro duplo. E então o que é que nós vamos ter como materiais? Vamos ter o vidro simples, duas vezes, mais a lâmina de ar com esta resistência térmica que já vamos aqui calcular. Portanto, vamos ver se nós aqui aproveitamos os elementos do vidro simples, colocá-los aqui em baixo também. Isto é o que faz parte. E então para o vidro duplo, reparem, vamos ter a nossa resistência condutiva, que já tínhamos anteriormente calculado. Vamos multiplicar por 2, não é? Porque temos dois vidros, e vamos lhe somar então agora a resistência térmica condutiva do ar. Então, vocês reparem, com a utilização do vidro duplo, nós passamos de uma resistência do vidro de 0.004 para uma resistência de 0.03. É significativo, é bastante significativo, okay? Porque realmente a gente aumenta e muito a resistência térmica passando de vidro simples para vidro duplo. A questão é que o seu efeito se calhar não vai se notar muito. Porquê? Porque tem a ver com a situação inicial.
27 metros quadrados, comparado com o restante da área de tijolo, é bastante pouco significativo. Então, agora aquilo que temos aqui que calcular, vamos aqui determinar a nossa resistência térmica total, tendo em consideração, se calhar fazia isto em termos de tabela, está bem? Portanto, nós aquilo que aqui precisávamos era da resistência térmica com vidro duplo. Ora, com vidro duplo nós passamos a ter Então vamos colocar isto aqui em termos de tabela. Portanto, parede, sem isolamento e com isolamento. Ok. E aqui seria janela também, como se eles ficassem e aqui vidro simples e aqui vidro duplo. Portanto, vidro simples sem isolamento, nós vamos aqui fazer o cálculo do nosso Q total, está bem? Nosso Q total com vidro simples sem isolamento, nós já tínhamos aqui feito, ok? Este valor, 15.400. Com isolamento, tínhamos feito o cálculo na linha B deste que aqui está. Agora, temos que fazer o cálculo do Q com vidro duplo e sem isolamento e com vidro duplo e com isolamento. Portanto, vamos fazer aqui à parte o cálculo da resistência total há de ser igual a resistência convectiva interior mais resistência condutiva, estamos sem isolamento do tijolo, mais resistência convectiva exterior. Este daqui é R, vamos para o tijolo. Portanto, já sabemos quanto é que isto tudo vai dar. Este daqui ok, aqui, desculpa, está aqui. R com vidro simples, desculpa, com vidro duplo. Aquilo que vamos ter agora é vou dividir por este mais vou dividir por este mais 1 a dividir, desculpa, mais a nossa resistência condutiva do vidro duplo. Portanto, agora temos aqui o valor de 0,31
Então agora a nossa resistência, desculpem, o nosso Q parede e o nosso Q de vidro duplo. O nosso Q de parede tem que ser igual, não é? Este está de ser igual, não é, dividido por 0,53 vezes a área de parede, portanto, os 237 mais os 120, e agora multiplicar pelo nosso ΔT, e aqui a parte do Q do vidro duplo, e portanto no Q do vidro duplo vamos fazer algo semelhante, né? 1 dividido por 0,31 vezes a área de janelas vezes o nosso ΔT. Portanto, isto que aqui está é o Q total vidro duplo mais 100 isolamento Agora, se quisermos determinar o Q total vidro duplo mais com isolamento, o que é que vamos fazer? Vamos considerar então o nosso Q de vidro duplo e agora vamos lhe somar o Q da linha B, ok? Das paredes, como é evidente. Aqui está. Portanto, este que aqui temos é e este ok. Bom, o que é que nós podemos agora fazer? Alguns comentários, né? Vamos criar aqui uma zona de comentários. Portanto, vamos introduzir aqui uma caixa de texto para fazermos os comentários finais. Sobre os comentários finais, o que é que nós podemos ver? A maior contribuição em termos de diminuição do fluxo de calor é do isolamento. Okay? Depois também podemos referir e podemos aqui apresentar algumas diminuições, alguns valores, tendo em consideração que este seria o nosso valor de origem e este seria o valor mais baixo que a gente iria obter, não é? Portanto, neste caso, nós podemos dizer que seria então uma diminuição para este menos este, claro que a dividir por este que aqui está. Portanto, nesta condição, nós temos aqui uma diminuição de 63% do nosso fluxo de calor. Se nós fizermos agora aqui a mesma coisa para este, claro, temos que agora fazer corretamente, né, como é evidente.
Okay? Vocês reparem, o facto de nós aplicarmos isolamento, baixamos 62%, portanto a contribuição do vidro duplo é apenas de 1%, okay? Que é muito pouco significativo. Agora, podemos ver a questão de aplicarmos o vidro duplo. Vamos fazer também aqui a mesma consideração. Okay? Fazer aqui a correta adaptação. E, portanto, verificamos que há uma redução de 1%. E agora, se analisarmos o mesmo em termos de, com isolamento, a aplicação do vidro duplo, portanto, obtemos o valor de 1% na mesma, não é? Que é a contribuição, também fazia muito sentido. E para o vidro duplo, a aplicação também de isolamento, se reparem, é? Comparativamente ao inicial, também provoca uma redução de 62%. Portanto, nós temos aqui realmente um valor bastante significativo, não é? Certo? Portanto, neste caso, claro que estamos sempre a comparar com a situação inicial, vidro simples e sem isolamento, porque se fizéssemos depois caso a caso, não é? Portanto, podíamos ver a contribuição de cada um deles. Portanto, aqui nos comentários podíamos realmente com esta análise perceber. Bom, de onde é que isto vem também? Nós podemos analisar um pouco para trás, o que ficou para trás, e verificar que realmente aqui nas resistências que nós obtivemos, e se eu colocasse todas as resistências aqui no final, só para a gente fazer aqui um estudo comparativo. Então, concluir aqui a análise das resistências. Temos então aqui as resistências todas listadas, vou só pôr aqui com outro tipo de organização também. E aquilo que gostaria que fizessem aqui é que fizéssemos aqui uma pequena análise do seu peso relativo, ok? Se eu imaginar que isto daqui teria uma resistência total de 2,09, não é isso, mas pronto. Vocês reparem que ou então podemos fazer de outra maneira, que é comparar sempre com aquela que é maior. Portanto, este daqui ficaria este a dividir pela resistência total e, portanto, agora é só uma questão de adaptarmos aqui a nossa conta, okay? E neste que aqui está, colocamos aqui os cifrões para ficar sempre com a mesma célula e já podemos arrastar para as restantes e verificamos, como é óbvio, este daqui tem um valor muito pequeno, portanto já vamos entender. Então vocês reparem, em termos de resistências convectivas, elas representam ali entre os 4% e os 10%, ok? Portanto, significativas, mas não tão significativas como poderíamos imaginar. O vidro duplo já terá realmente uma resistência na ordem dos 15%, assim como na mesma ordem do tijolo. Por isso é que nós conseguimos perceber o seu contributo. O vidro simples realmente tem uma resistência muito baixa. Se nós compararmos, é realmente 0,2%. Enquanto que a resistência do material isolante representa aqui nisto 60%. Portanto, é a parcela realmente mais significativa. E o seu contributo lógico será realmente muito superior a qualquer uma das outras, não é? Se vocês aplicassem, mesmo que não aplicassem os 5 cm, aplicassem metade, vocês veriam também que o contributo seria também muito significativo. Tá bem? Bom, por hoje ficamos por aqui.